Então eu queria que a gente lesse os últimos versículos dessa carta, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Nós vamos ler do versículo 12 até o 28, que é o final da carta. Ok? Então, projetado ali, a partir do versículo 12, diz assim: Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com beijo santo. Responsabilizo-os diante do Senhor, para que esta carta seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém. Amém? Que essa palavra possa encontrar morada no seu coração nessa manhã. Amém? E o título que eu estou dando para a mensagem de hoje é justamente essa: a vontade de Deus para o nosso dia a dia. Amém? 2011 foi um ano muito especial para mim e para Tomasa, aquela moça bonita que está escapando ali. 2 eventos aconteceram naquele ano que mudaram a nossa vida dali para frente, né? Como casal. Os nossos 2 filhos saíram de casa em 2011, né? Digamos assim, o evento mais importante, né, mais glamuroso foi o casamento da Ana e do Vinícius. E um dia vocês queridas não vão ser, vocês vão ser mães, algumas já são, né? Mas aqueles que já são pais sabem o que é. Imagina as emoções, né, do casamento de uma filha, tal. Então, realmente é uma coisa muito especial. Imagina aí, Otavião, né? Segura a onda. Segura a onda. Então, já imagina todas as emoções e tudo mais. Mas isso não é, embora tenha sido o grande evento do ano, né? Não é o que me lembrei quando eu li essa passagem que a gente acabou de ler. Mas eu lembrei, o evento tinha acontecido no começo do ano, que foi o João, com 21 anos já, né? Entre aspas, tardio, depois de batalhar bastante para entrar em medicina, conseguiu entrar na UFMG, lá em Belo Horizonte. E foi uma vitória para ele e para nós também. Mas chegou o dia que ia começar, ele tinha que estar lá em Belo Horizonte e, de alguma forma, a gente já intuía que ele poderia voltar de férias algumas vezes, mas era aquela saída também da casa para não voltar, né? Então, a gente cuidou de tudo, ele teve que arrumar esqueci a palavra, né? Morar junto com alguns outros, encontrar, né? Hã? República, isso, uma república e tal, mas precisava de coisa, como é que vai viver? Então, aquelas semanas, os dias antes da gente ir, nós fomos com ele para levar as coisas dentro do carro ainda, né? E chegar lá e despachá-lo, né? Então, lógico, várias coisas vieram em mente. Filho, toma cuidado com isso, aquilo, como é que vai comer, toma cuidado, a rua é perigosa, não é perigosa, é ladrão. Só faltou falar: filho, quando chover, leva o guarda-chuva. Não sei se... Então, essas coisas, e depois a gente voltou e sempre fala, mas pelo menos eu falei, né? Deixou ele irritado no final, né? Porque a gente fala tanto, né? Isso, né?
E eu acho engraçado que quando eu li esse capítulo de Paulo, eu fiquei com a mesma sensação. Paulo, no final, essa foi a primeira carta, pelo que tudo indica que Paulo escreveu a uma igreja. Ele escreveu várias outras que a gente tem, são cartas importantíssimas, maravilhosas. E essa foi a primeira. Então, sei lá, né, acho que ele não queria, talvez pelo tempo, talvez pelo tamanho, né, não sei se era um rolo que eles escreviam, tal, e chegou um ponto, bom, tem que acabar. E ele já tinha falado, por exemplo, da santidade, né? No capítulo 4, se você não acompanhou, se quiser ver, está no YouTube, né? A mensagem chama A Importância da Santidade. E ele está lá em 1 Tessalonicenses 4,3, que ele fala: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E aí ele vai entrar no detalhe daquilo. Só que naquele momento, talvez, alguma coisa que Timóteo trouxe de informação, falava de alguma coisa, era uma sociedade bem promíscua, a gente pode falar assim, né? E naquele momento ele pegou pelo lado da imoralidade sexual, e o capítulo 4 ele vai explicar isso bem. Mas talvez naquele último momento falou: caramba, mas não é só isso, tem mais coisas de santidade, tem mais coisas da vontade de Deus que eu não abordei. Então ele vem aqui. Na verdade, dava para fazer uma série só com esse capítulo, certo? Mas eu vou tentar aqui ser o mais rápido possível para trazer as ideias principais, porque fala ao meu coração, espero que fale ao seu coração também. E eu vou dividir isso dessa forma aqui, né? A vontade de Deus aplicada, porque é isso que, né? Filho, faz isso. Tudo bem, sempre viu como é que é comer. Agora, filho, você está sozinho? Bicho, ó, quando você vai comer, precisa ter uma frigideira, você tem que pôr óleo na frigideira, tal, e é mais ou menos o que Paulo está fazendo aqui para aqueles irmãos. Olha, isso daqui eu não falei, então vou pôr aqui mais ou menos mastigado para vocês. E ele fala, então, uma parte ele fala da vida comunitária, a vida em igreja, algumas coisas importantes, né? Depois, na nossa vida pessoal, ao nosso preparo para a volta de Jesus, é isso que nós estamos, né? Cada dia no processo de santificação, para nos tornarmos mais parecidos com Jesus, né? E depois algumas palavras finais de Paulo, ok? Então, vamos começar por essa primeira parte, a vida comunitária. Então, Paulo começa, no versículo 12, com uma espécie de um pedido solene àqueles irmãos, né? E com tudo que a gente movimentou essa semana aqui na igreja, eu pensei muito nisso. Ele fala: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Então, a primeira coisa aqui, né, a gente está seguindo a NVI, Nova Versão Internacional, mas não sei se vocês sabem disso, é sempre bom falar, né? A versão da Bíblia que é inerrante e que ela é absoluta é a versão original, certo? Que é a versão, nesse caso, em grego. A carta foi escrita em grego, para uma igreja grega, a gente pode chamar assim, né? De língua grega, né? Então, essa que a NVI fala de tenham consideração, é bacana, mas se você pegar assim, um blend de todas as outras versões, ela pode ser enriquecida. Então, você pega, por exemplo, a Almeida, né, Revista Atualizada, ela fala: acatem com apreço, ou seja, né, valorizem. Outras Bíblias, né, como a antiga Almeida Revista e Corrigida, fala: reconheçam. A King James também usa essa palavra, em espanhol também, reconheçam. Ou honrem ainda se usa, ou respeitem. E eu estou trazendo isso daqui para a gente pensar nisso, né? Então, o que Paulo realmente estava querendo falar? Olha, gente, a igreja começou, alguns de vocês estão lá sentados, né? A igreja certamente não era com um ambiente como esse, era nas casas. E, por incrível que pareça, era mais simples. Não, é mais complicado, é uma logística. Quem vai ali, o que vai ter? Tem dia de Santa Ceia, que era muito importante. Quem vai levar comida? Então, existia toda ali uma preparação para aquele momento de culto, como existe no nosso meio, né? Então, Paulo está falando: gente, valoriza isso. Reconheça, honre, respeite o trabalho do quê? Daqueles que se esforçam no trabalho entre vocês. Então, para que tudo funcione, você chegou aqui hoje, talvez você não tenha estado aqui ontem ou durante essa semana, e aí de repente fala: o que é? Tem menos cadeira no final? Que bagunça é essa? Tem coisa ali, né? Mas você talvez não perceba todo o trabalho que foi feito para que você possa chegar e encontrar isso. Como o João já falou, né? Tem um contingente desse grupo, ainda que pequeno, que acorda
sei lá, depende de onde mora, né, João? Porque de repente não é nem 7 dá tempo. Tem que acordar suficiente para chegar aqui às 8. Maioria em jejum, não por uma determinação espiritual, mas por uma questão de tempo. E aí chegam, ensaiam, põem a milha para funcionar, dão uma espiada, sem lixo no banheiro, quem vai ficar na recepção e tudo mais, para que você possa chegar aqui. E tudo esteja arrumado. Talvez você nem perceba. Tem luz, a internet, está sendo transmitido o culto, e essas coisas não acontecem sozinhas, amém? Então, Paulo, dentro da realidade daquele tempo, daquele momento, daquela igreja, ele fala, gente, honra, tenha consideração por essas pessoas que fazem isso, amém? E ele ainda fala, e também pelos que lideram. Ele está em 3 aqui, ele vai uma escadinha. Então, dentre desses que trabalham, desses que fazem a coisa acontecer, existem aqueles que lideram, aqueles que se comprometeram a andar a segunda milha, aqueles que se comprometeram a estudar um pouco mais, a se preparar, de repente, aprender a tocar. Sempre lembro do Davi, não sei se vocês sabem, aqui uma pequena, né? Hoje as músicas que a gente escutou, né, foram preparadas pelo Davi, certo, João? Né? Então, Davi, glória a Deus por isso, né? Ficamos contentes de saber. Um dia a gente ainda vai ver o Davi aqui ministrando aqui, né? O louvor, legal. Mas eu lembro do Davi as primeiras vezes lá em casa, a gente tocando, ele me acompanhava no violão e depois a guitarra, né? E agora, gente, é show ver o Davi aqui tocando. Então, graças a Deus por isso. Então, esse empenho, né? Outras áreas, quem estudou, quem não estudou, os presbíteros, diáconos, né? E essas coisas. Então, quem lidera na igreja? Vamos falar, poxa vida, tudo bem, eu não quis, não me dispus, mas teve cara que se dispôs, então vamos valorizar isso, né? E ainda dentro esses, uma coisa mais crítica ainda, aqueles que aconselham, aqueles que estão prontos, alguns irmãos e irmãs falam, puxa, eu não sei se a turma gosta que eu ore durante o culto. Não, liberdade total, o Espírito é soberano, né? E é muito bom quando a gente vê o Espírito agindo, como, eu não sei você, eu senti hoje, né? Eu fiquei com o coração assim, cheio, não é? Então, é assim. Aí Paulo fala, ele termina esse pedacinho, né, falando assim, tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles, amém? Então, esse Paulo fala, gente, últimas palavras, gente, olha para essa turma que está lá, porque talvez alguns que estavam ali, imagina uma igreja nova, não é o nosso caso, mas uma igreja que começou da noite para o dia, então, de repente, aquele jovem, o Zezinho, vou pegar, porque como não temos nenhum José hoje aqui, né, pelo menos, né? Então, o Zezinho começou, um menino lá simples, aí começou a estudar, pegou a palavra, e o Espírito foi dando isso, você sabe que quando você se dispõe na mão de Deus, Deus vai atrás e quanto mais você, né? Aquele que mais dá, o Senhor dá mais ainda, e vai, e de repente o Zezinho está lá, um menino, de repente, de uma família menos nobre, de uma cultura menor, e aí eu, todo bonitão, que era da sociedade, estudei, fiz MBA e tudo mais, mas quem é o Zezinho para me aconselhar? No Senhor, o Zezinho é valioso. E Paulo sabia disso. Talvez Timóteo tenha vivido isso. Paulo sabia o valor de Timóteo, um jovem, um menino que Paulo pegou talvez aos seus 14, 15 anos, treinou e começou. E foi Timóteo que foi lá falar para Tessalônica para ver como a igreja estava e trazer as notícias e tudo mais, né? Então, é muito importante a gente saber disso, né? Nós, ainda mais os que são jovens mais maduros, de repente a gente vê o Davi, a gente vê o João ministrando louvor, né? Mas quem é esse menino? De onde veio? Não é? E o Senhor usa todos. Eu cortei aqui por uma questão de tempo, né? Mas lá em 1 Coríntios 12, quando ele fala, cada um, o Espírito, né, é o mesmo, e ele dá a cada um os seus dons, ele distribui para o bem comum, para que nós possamos chegar aqui e o corpo seja edificado. Amém? Amém. E aí, então, e é interessante que ele termina esse trechinho falando assim, vivam em paz uns com os outros. Amém? Vivam em paz. Então, abençoada é a igreja, que os membros da igreja amam o seu pastor,
amam, respeitam os seus presbíteros, e parece que o corpo é edificado e segue em frente. É muito triste de vez em quando você sabe, e é reportado muitas vezes isso, né? Tem algumas denominações, como os nossos irmãos presbiterianos, né? Que eles têm aquela coisa de trocar os pastores a cada 4 anos, mais ou menos, 3 anos e meio, 4 anos, eles mudam, né? Ou seja, mudam os pastores. E então, cara, como eu trabalhei em multinacional, então várias vezes a gente foi transferido, então tem essa coisa, né? Então, de repente, chega lá uma igreja tem igreja jovem, tem igreja mais antiga, tem igreja mais tradicional, e chega lá um rapaz novinho, recém-casado, ou até solteiro, para substituir um pastor que tinha 56 anos, que estava lá, né? Que tinha o respeito de todos. Então, tem esse lado da vida humana, que é o nosso lado mais carnal, vamos falar assim, que essa relação é complicada, não é? Então, que bom quando a igreja funciona bem. Quando os membros gostam do seu pastor, os membros gostam dos outros membros e a coisa vai em frente. Mas, quando existe algum problema, Paulo, então, ele passou de um pedido solene e agora ele aperta um pouquinho o parafuso. E ele vai usar uma palavra que a gente não está acostumado a usar muito, é exortamos. Né? Ele fala, exortamos vocês. Então, se você não está muito acostumado com essa palavra, é uma palavra que fala assim, de aconselhar, de advertir, mas também de animar, de encorajar. Eu encorajo vocês. Vocês, nós não sei se você tem isso claro, e é sempre bom a gente lembrar. O crente, né, o cristão, realmente discípulo de Jesus, ele não foi feito, então não é porque eu sou o pastor da igreja que só eu tenho o direito de falar, só eu tenho o direito de aconselhar. Muitas vezes eu recebo algum zap de vocês hoje em dia, né, alguma coisa, olha, puxa, olha o Otávio lá, olha, pastor, dá uma olhada para o Otávio, tudo bem, né? Não sei não, hein? Não sei não, olha o que está acontecendo. Você já tentou ligar para o Otávio, conversou com ele? Para entender se tem alguma coisa passando ou se é loucura da sua cabeça, né? Então, Paulo está falando aqui, então, para todos os crentes. Bem? E ele fala, olha, exortamos vocês, irmãos, tá? Então, olha, que advirtam os ociosos. E mais uma vez aqui, eu vou pegar outras versões e só para entender, né? Você pega a Almeida, por exemplo, ela usa a palavra insubmissos. Né? Então, muitas vezes, uma pessoa que é ociosa na igreja, que não está fazendo nada, é porque tem alguma coisa que ela não concorda. Vamos combinar? Todo lugar tem aquele que não quer fazer nada mesmo, né? Certo? Mas algumas vezes não quer, não, porque eu não gosto da voz do João. Se é possível não gostar da voz do João, né? Mas aqui pegando as coisas bem absurdas para a gente falar, né? Então, eu não gosto da voz do João. Quando o João está cantando lá, eu não gosto nem de ir na igreja, porque, né? Essas coisas, infelizmente, né, que são meio adolescentes, mas que pode acontecer no meio de uma igreja. Né? Então, o que Paulo está falando aqui? Olha, gente, tem algumas pessoas no meio de vocês assim? Chega junto, pé do ouvido. Ô, fulaninho, olha, presta atenção, a próxima vez que o João cantar, o cara canta bem, negão. Bem, né? Sabe aquela coisa assim, tal, tentar trazer isso para dentro. Se a pessoa está muito, se o problema é mais sério, lógico, estou brincando aqui com isso, né? É uma coisa mais séria, chama uma outra pessoa, um outro irmão, um presbítero, né? Se for o caso, até o próprio pastor, para conversar, gente, olha, vamos ajudar esse irmão a levantar. Da mesma forma, conforte os desanimados. Conforte os desanimados. Não precisa do pastor. Não estou me isentando de responsabilidade, mas é uma coisa que cada um pode fazer. Eu sei de alguns de vocês que fazem isso com naturalidade. Outros, não, eu prefiro, né? Hoje, né, o politicamente correto, infelizmente, desculpa falar assim, vocês que são mais modernos, mais jovens, tal, politicamente correto pode ser uma cilada. Porque você fala, eu não tenho direito de falar para ele, mas de repente a pessoa, tudo o que ela precisa, sabe que muitas vezes, em alguns, reportado por vários pastores, de repente você entra e esse abraço que a gente dá, e eu vou convidar depois para a gente se abraçar, certo? Um abraço que você dá para o irmão, de repente foi o único abraço, o único toque humano que aquela pessoa recebeu na semana. Não é? Então,
Tem aquele irmãozinho mais desanimado. Aconteceu uma coisa essa semana com o João e com a Vicky, que eles ficaram logicamente chateados, né? E aí, tudo bem? Então, sabe, aquele... Chega junto. Amém? Auxiliem os fracos. Existem muitos tipos de fraqueza. Fraqueza física, financeira, moral, né? Eu vi um pastor americano que ele estava falando, ele tem um filho que tem um problema, não sei se é esclerose múltipla. Ele vive, convive, mas tudo... Então, ele fala, eu sou muito agitado, eu sou de correr, e paciência é um problema para mim. Mas quando eu estou com meu filho, Deus falou, olha, eu vou te colocar um filho com esse problema, porque aí você vai ter que slow down. Né? Então, tudo que ele vai fazer com o filho, então, vai andar com o filho? Tem que andar devagar, né? Porque o filho não vai conseguir acompanhar ele no ritmo dele, certo? Então, fique atento. Tudo isso faz a gente lembrar do quê? Do amor que Jesus pediu para que a gente tivesse um pelos outros. Amém? E aí ele termina justamente isso. Sejam pacientes. Sejam pacientes. E é interessante aqui a palavra... Sabe que palavra que é isso aqui no grego? É a palavra macrotumeu. Ou seja, tenha um ânimo, longânimo, né? Longanimidade, né? Então tem um ânimo macro, ou seja, estica o ânimo. Porque muitas vezes eu sou impaciente, não sei você, eu era muito mais impaciente. Tem algumas pessoas amadas minhas que são bem mais impacientes que eu, né? E uma coisa assim que você imagina, você está na fila, você está no supermercado, de repente aquelas filas cheias, tem aquela fila de 10 volumes, né? E você olha no seu carrinho, você conta por cima, tem uns 18. Ah, mas você vai lá na fila dos 10 volumes, né? Porque eu sou esperto, né? E vou lá. Aí chega lá na hora, a caixa chega para você, desculpa, mas o senhor leu aí a placa? 10 volumes. Não, mas pô, só um pouquinho mais aqui passa, né? Sabe que no fundo isso, se você parar para pensar, será que você acha que o seu tempo é mais importante do que o tempo do outro? Pega o cartão de idoso do teu pai, né? Para você poder parar o carro no lugar, tal. São coisas que, pelo menos, como cristãos, nós temos que aprender a olhar o mundo por outra perspectiva. Amém? É da vontade de Deus que a gente pegue, seja esperto, tenha vantagem, ou é da vontade de Deus que a gente seja realmente santo, viva a santidade. Amém? Mudando o tema, segundo, nossa vida pessoal. E aqui eu queria gastar um pouquinho aqui de tempo, e é interessante porque o versículo 16, aí realmente Paulo pegou lá e foi, ele saiu do pedido solene, foi para a exortação, e agora ele vai para a ordem. Né? Ele passa a dar ordem. Então não é mais um pedido, não é mais uma exortação, mas sim uma ordem branda, mas uma ordem. E ele começa a dar várias delas, né? Então, e ele começa por essa, alegre-se sempre. E aí eu pergunto para você, você tem se alegrado sempre? Por que será que Paulo colocou isso como primeira dessa parte pessoal? E eu queria fazer aqui um parênteses para a gente pensar. Coisas no nosso dia a dia, depressão, mal do nosso momento, da nossa cultura, da nossa sociedade. Muitos vão atrás de analistas, né? Já tem até lá, já é parte de carteira dos gastos mensais, né? Ou seja, o gasto do analista e tudo mais, e vida que segue. Então, o que é a depressão, na verdade? Depressão costuma-se dizer que é excesso de passado. Excesso de passado. Ou seja, a palavra-chave aqui é o porquê. Por que não me amou? Por que não me fez isso? Por que não me viu? Por que eu não fiz? Por que eu fui fazer aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Resultado: depressão. Ansiedade é excesso de futuro. E a palavra-chave aqui é e se? E se eu perder meu emprego? E se ele não gostar de mim? E se ela
brigar comigo? E se ela não gostar? E se eu não gostar mais dela? Sei lá, pensa aí qualquer coisa, não é? E se? E se? Excesso de futuro. Resultado, ansiedade. E o excesso de presente é o estresse. Estresse. E qual é a palavra aqui que a gente poderia usar? Essa é mais difícil, mas pode ser: eu não aguento, eu não suporto. Tenho que levar o mundo nas minhas costas. Quem não, né? Você imagina quantos mundos teriam que existir se cada um de nós tivesse que levar um mundo nas costas? Mas não é assim que a gente se sente de vez em quando? Sabe que digamos assim, um lugar comum em todas essas situações aqui, né, é que a única coisa comum é que o que existe em excesso aqui é o excesso do eu. Eu. Por isso que costuma dizer que o deprimido ele tem problema de baixa estima. Mas, tecnicamente falando, né, os mais entendidos dizem que não, é o contrário. É quem tem alta autoestima é que fica deprimido, porque pensa que o mundo deveria lhe tratar melhor. As coisas deveriam lhe tratar melhor, a realidade deveria lhe tratar melhor. E aí, como a realidade é diferente, né, então ele se deprime. Tá? Lógico que a gente está falando isso só de uma forma genérica, ok? Mas eu queria chamar a atenção disso. Então, existe uma sensação em todas essas situações de descontentamento. Isso tem muito a ver, eu fiquei pensando naquilo que o Vinícius trouxe para a gente. O Vinícius, né, estava dirigindo a palavra, o louvor a semana passada, e ele fez uma pequena reflexão, que, aliás, se você não ouviu, você não tem esse costume, vai lá no nosso Instagram, está bombando lá, né? Tem mais de quase 2 mil visualizações e compartilhamentos e tudo mais, né? E ele falou uma coisa interessante, ele falou que você nunca acha que está onde gostaria de estar. Aquela sensação de falar, puxa, podia ser melhor. E essa sensação, né? E aí depois ele terminou falando, esquece de aproveitar onde você já está, as coisas que a gente já conquistou, quem nós somos, não é verdade? Então, o que a gente pode ver em tudo isso daqui, né? Se nós realmente cremos em Jesus, nós cremos que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio por amor a nós, morreu no nosso lugar, ressuscitou, está à destra do Pai, como nossa irmã Belquis orou no começo, não é? Então, será que a nossa situação está escapando do controle dele? Será o que está acontecendo para nós é menos importante para ele, por isso ele deixa que a gente fique triste? Ou será que nós estamos precisando relembrar quem nós somos? Qual é a nossa identidade? De repente, aquele cargo novo, né, aquela promoção que não vem, e aí eu sou, sei lá, escriturário, eu quero ser o chefe, né? Então, eu já estou totalmente entronizado. Eu sou chefe, na verdade. Só não tenho cargo, né? Então, mas o que é você, na verdade? Você é crente? Então, primeiro, você é crente. Primeiro, você é cristã. Depois, você é chefe ou encarregado, o que seja. Entende isso? Então, quais são as suas prioridades? Por isso é legal, no Sermão do Monte, quando Jesus olha pessoas como nós, com as mesmas ansiedades, com as mesmas depressões, com os mesmos estresses. E ele chega em algum momento e fala, por que vocês estão tão preocupados com a vida de vocês? Por que vocês estão tão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir? Não são os passarinhos, né? Não tivessem melhor, olha, né? Olha o lírio do campo, olha como se tivesse o lírio do campo, e viveu um dia, 2 e foi embora. Mas eu não vou me preocupar com vocês. E aí ele usa essa frase tão importante. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém? A sequência do texto até fala, olha, basta cada dia o seu próprio mal. Não fica ansioso o que vai acontecer amanhã. E se? Entrega o seu caminho ao Senhor.
e o mais ele fará. Você está muito estressadão? Lembra do seu Senhor. Amém? Amém? Paulo nos dá uma aula nisso aqui, em Filipenses, vou ler isso aqui para vocês. Ele fala assim, Filipenses 4, 12 e 13. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Alegre-se sempre. Ele fala, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí aquela frase tão importante, né? Ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Não é palavra de poder. Muitos usam, tudo posso, eu sou cabeça, não sou cauda. Não, no Senhor, se o meu coração estiver firme nele, Ele vai me fazer passar pelas situações mais difíceis. Mas é como no Salmo 23, né? Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Tu estás comigo. Amém? Paulo pôde comprovar na vida dele isso. Por todas as dificuldades, chibatadas, tudo que ele passou. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Ele lança mais uma ordem. Orem continuamente, orem continuamente. Mas se orar só na vida, que eu vou fazer o resto? Como é que eu vou trabalhar? Tudo bem. Tem aqueles momentos de você, é muito importante, inclusive estava falando para todos, eu ganhei uma vez que a gente foi na Argentina lá, um devocional do Simpson, que é o fundador da Aliança, né? Chama Céu na Terra, alguma coisa, Momentos de Céu na Terra. E eu, na verdade, peguei lá, tinha posto um livrinho bonitinho assim, tinha posto lá como na estante, estava lá. Aí eu precisei de um espaço na estante, eu tirei aquele livro, abri. Gente, pensa no céu na terra realmente, né? E tem me enriquecido muito. Vou trazer algumas meditações para vocês, infelizmente não tem em português, né? E muito rico, né? Você ter esses momentos especiais diante de Deus, no seu quarto, orando. Mas, o que Paulo está falando aqui é uma outra coisa, é constância. Estamos aqui, eu falei mesmo na semana passada, vai num cliente, vai receber, os alunos vão entrar na aula, né? Senhor, me ajuda aqui, me dá sabedoria para falar, me dá paciência para cuidar de todos esses... Certo? Estou vendo aqui, tem umas professoras aqui perto de mim, então dá paciência. E que eu encontre favor do lado deles, sejam crianças, sejam adultos, que eles olhem para mim com favor, com graça, que a sua graça inunde esse ambiente. Você vai ver como vai ser mais gostoso o dia, entende? É isso. Orem sempre, orem continuamente. Se você tiver o Senhor com você, você sabe, Ele é meu Pai. Então, estava vindo, vi um acidente, Senhor, toma conta daquela pessoa ali, eu não podia... Ontem, né? Quando eu voltei de casa, tinha uma pessoa lá que caiu, várias pessoas foram lá, então tudo bem. Estávamos saindo no mercado outro dia, uma moça estava passando mal, uma grávida, eu fui lá, orei com ela, tal. Então é isso que essa é a nossa vida, certo? Orem continuamente. Mas aí ele fecha essa parte muito interessante que ele fala, deem graças em todas as circunstâncias. Deem graças em todas as circunstâncias. E aí ele fala, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha a vontade de Deus aqui. Paulo fala, puxa, eu falei daquele negócio de imoralidade sexual, mas tem tantas outras coisas que são a vontade de Deus, mais importantes para o nosso dia a dia, não é? E aqui, então, ele está trazendo isso. Ele fala, deem graças, deem graças. Aí você pode falar, puxa, mas como é que eu vou dar graças com tanta coisa ruim que acontece no mundo, por exemplo? Como é que eu vou dar graças quando eu quebro o pé? Outro dia eu estava vendo o Augusto Nicodemos, ele contou uma história ele falou, olha, desculpa, eu não aguento, porque essa história eu acho tão engraçada, eu já contei 500 vezes, mas como todo mundo esquece, eu vou contar de novo, né? Aí ele contou lá a história de um seminarista que ele sentiu o chamado de missões, ele queria ir para os povos, queria ir para a África, tal. Mas tudo bem, se preparou, chegou o momento e ele foi para conseguir o voo, tal, depois ônibus, barco, e ele conseguiu chegar numa aldeia onde que ele tinha sentido o chamado, e quando ele chegou lá, só que ele não percebeu uma coisa, ninguém tinha falado para ele, a aldeia era de canibais, na África, né? Era uma aldeia de canibais, e aí de repente ele chegou lá, a primeira coisa, já cataram ele, meu Deus, Senhor amado, como é que vai ser agora aqui? E aí puseram ele num lugar lá, como um tronco,
amarraram ele lá, e aí de repente ele vê aquele caldeirão, sabe aqueles de filme, né, que a gente está acostumado? Aquele caldeirão, aquela aguinha, e o cara, o cozinheiro lá, já colocando lá uma cenourinha e tal. Ele, Senhor, meu Deus, como é que o Senhor me livra, Senhor? Né? Eu vim aqui pelo seu chamado, Senhor, me ajuda. Aí tudo bem, aí o Senhor chega, ele não sabe o que vai acontecer, de repente, uma coisa dá um estalo na cabeça do cacique, e o cacique chega pro cozinheiro lá, fala, ó, fulano, faz uma coisa, eu quero provar esse cara aí, né? Antes, era uma degustação, menu degustação. Aí o cara foi lá, estava lá o pastor, né, o missionário, pegou aquela faca bem afiada, vou pegar um pedaço da batata da perna. Chegou lá, tirou um pedaço da batata da perna, sei lá se deu uma passada lá, e levou para o cacique. O cacique pegou, mordeu aquilo, ai meu Deus, que coisa horrorosa, que carne horrorosa, né? Nunca vi um homem tão ruim assim. Dispensa, joga esse cara, deixa esse cara embora, joga, não vou comer esse cara de jeito nenhum. Tudo bem, né? Aí solta o missionário, aí chega, Senhor, pela primeira vez eu entendi, obrigado pela perna de borracha que eu tenho, né? Quando ele perdeu a perna, provavelmente ele não ficou muito contente, né? Mas a perna de borracha dele livrou a vida dele, né? Por isso que Romanos 8, 28 fala assim para nós, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem, daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? De vez em quando a gente não sabe o que Deus está fazendo. A gente não entende por que Ele nos faz passar por dificuldades. Assim como José, quando foi vendido pelos seus irmãos lá, foi vendido como escravo, passou por poucas e boas, foi preso, teve lá o assédio da mulher do Potifar e tudo mais, mas todas as coisas foram levando ele para se tornar o governador do Egito e ser bênção para todas as pessoas. E naquele momento que os irmãos chegam lá e ele se encontra com os irmãos, e os irmãos achando que ele ia passar a faca ia passar a faca e matar todos, José pôde olhar para eles e falar, sabe, eu sei que vocês fizeram isso para mim, mas longe de mim vingança, porque o Senhor transformou o mal em bem. Amém? A vida de José é uma prova disso. Sabemos que Deus age em todas as coisas, ou todas as coisas cooperam para o bem. Mesmo que você não perceba, o Senhor está agindo na sua vida, querido, querida. E é para o bem. Amém? Segura a onda, que Ele está no comando. Ok? Então, Jesus fala, né, em João 16, 33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém? Podemos ler junto esse? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém? Amém. Vamos então aqui para essa última parte, né? Ao nosso preparo para a volta de Jesus. Paulo continua então dando as ordens dele. A primeira coisa que ele fala, não apaguem o espírito. Deixa eu só, antes disso, eu falei tudo, mas eu não explorei uma coisa. Depressão, ansiedade, estresse. É excesso do eu. Eu isso, eu aquilo. Eu tenho uma pessoa na minha família que irrita todo mundo porque vai falar, não, cachorrinho do vizinho morreu. Ah, eu fui no dentista hoje, eu não sei o quê, o cachorrinho do dentista. Né? É terrível, todo mundo fica louco com isso. Né? Mas o eu é exacerbado. Né? Eu fiquei cansada, eu não sei o quê, eu. O convite que Jesus faz para você, quando Ele fala, prioriza o meu reino, né? Olha o meu reino
em primeiro lugar, todas as outras coisas. É falar, menos eu, mais Jesus na minha vida. Amém? Mais Jesus. Desculpa, eu tinha, parênteses, fecha. Ao nosso preparo para a volta de Jesus. Ele continua falando, não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Você fala, pô, mas como é que é isso? Jesus, você um dia aceitou Jesus, se você ainda não fez isso, quem sabe hoje pode ser um dia você abrir o seu coração a Ele. Mas se você deu esse passo, o Espírito está aí dentro de você. Ele tem atuado, ele tem encontrado espaço? Ou será que ele está bem quietinho? Não é? Sabe que quando o Espírito apaga, o que sobra? Sobra a nossa carne, não é? Sobra a nossa carne, nossas paixões. Né? Então, deixa o Espírito agir. Dá espaço para ele. Não tratem com desprezo as profecias. Interessante, porque será que ele está falando daquelas profecias? De Isaías, de Ezequiel, né? Ou ele está falando de novas coisas? A profecia hoje pode ser entendida de uma aplicação prática da palavra. Né? Então, entenda isso que a gente está fazendo aqui, essas palavras de Paulo para nós, como uma profecia, uma aplicação prática. Fala, de repente, eu posso chegar aqui, Deus pode falar comigo e falar, você aqui, né? Olha, Deus está te falando tal coisa. Mas nem precisa ser assim. Não é? Mas pode ser, ou seja, aplicação prática. Eu, quando estava fazendo a leitura lá, a devocional do livrinho do Simpson, Isaías, ele está falando de Israel, e eu sentado ali, ficou claramente para mim que aquelas coisas que Deus falou para Israel, somos nós hoje. É impressionante. Um dia eu vou trazer esse devocional para a gente ver aqui. Né? E que ficou claro para mim. Então, não despreze quando o Espírito fala com você, essa profecia. E quando a gente fala aqui do púlpito para você também. Né? Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ou seja, prova é isso. Então, de repente, eu falei aqui alguma abobrinha, sou humano, de repente eu acordei mal, vi no livro errado, falei uma coisa aqui, vocês têm todo o direito de falar, olha, Carlos, não concordo com aquilo lá não. Né? Tem até, falam dos bereanos, né? Atos 17 fala dos bereanos, que eram mais nobres que os tessalonicenses. Paulo saiu de Tessalônica, fugido, e foi para Bereia. E aí fala lá que os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porque tudo que Paulo falou... Espera um pouquinho aqui, ó. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Deixa eu ver se bate aqui. Bateu, legal. Então, ok, certo? Mas, por favor, se eu falar alguma coisa que você não concorda, pelo menos fala, Carlos, mesma coisa, você recebeu aquele no Zap, sabe? No grupo do Zap, conhece? Né? Nossa, que legal essa mensagem, nossa, é de estímulo e tal. Procura a fonte um pouquinho. Gasta 3 minutos antes de mandar para frente. Qual é a fonte? Qual é a base? É bíblico. Né? Então, é isso. Né? Mas, se é bíblico, manda para todo mundo, para o mundo. Certo? Não é? Presta atenção. Respira um pouco. Recebeu? Nossa, que legal. Está de acordo com a palavra? Se está, ok. Se não, joga fora. Retende o que é bom. Ok? Essa é a orientação. Afaste-se de toda forma de mal. Aqui entra tanta coisa. Vingança. Otávio pisou no meu pé. Otávio outro dia tomou um tombo aqui, né, coitado? Estavam as crianças tudo aqui com violão e tal, né? Imagina aquele cara bem irascível. Na hora que ele caiu lá, machucou o dedinho e tal, aí imagina aquele cara bem irado, ia sair chutando tudo, chutando. Mas não foi o que ele fez. Ele é um bom menino. Ele afastou toda forma de mal. Ele pode ter pensado. Mas é assim, né? Então, Paulo fala, haja da forma positiva. Amém? E aí ele chega numa bênção, na verdade. Numa bênção, que é a sequência de tudo, né? Que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês, ou seja, o teu ser completo, o teu físico, os 5 sentidos aí, né? O teu pensamento, as tuas emoções, a tua vontade, que é a alma aqui representa, né? E o espírito, que é a tua conexão com o divino, a tua conexão com Deus. Todas essas aqui sejam conservadas irrepreensíveis, ou seja, que você passe por uma transformação completa para estar cada dia mais parecido com Jesus. Para quando Jesus voltar, movido pela esperança, certo? Você esteja sendo preparado cada dia para esse dia glorioso. Amém?
É isso que está aqui. E aí ele fala, aquele que o chama é fiel e fará isso. No teu esforço, querido, querida, vai ser muito difícil. Eu diria que vai ser impossível. Mas com Jesus, orando continuamente, pedindo ajuda, dando graças em todas as coisas, alegrando-se, pelo menos pelas dificuldades, a gente chega lá. Amém? Paulo termina isso daqui com algumas palavras finais. E é, mais uma vez, interessante, mas primeira coisa é que Paulo, ele tinha absoluta noção de quem ele era. Paulo era grande, né, gente? Vamos pensar. Ele podia ser pequeno em estatura. Mas, cara, olha a parte da Bíblia que a gente lê, que a gente estuda, que foi escrito por Paulo, as viagens que ele fez, as igrejas que ele plantou, né? Mas ele tinha exata noção de quem ele era, da humanidade dele. E ele termina a carta falando, gente, ora por mim. Orem por nós. E eu peço para você, ora por mim. Ora pela liderança da igreja. Nós somos humanos, de carne e osso como vocês. Somos tão vulneráveis como vocês. De vez em quando o inimigo ainda pega mais. Porque se esse cara falar uma abobrinha lá na frente, a abobrinha vai ser disseminada e eu vou vencer, não é? Então, ora por mim, para que o inimigo esteja longe sempre, não é? E Paulo faz isso. Orem em nós, né? Orem por nós. Ele fala, saúdem todos os irmãos com um beijo santo. E nós vamos fazer isso em seguida, amém? Naquele tempo era o beijo, hoje de repente só um abraço. É bom a gente beijar também, né? Mas a gente tem essa liberdade no Senhor. Como falei algumas vezes, isso vai ser o único contato físico que uma pessoa vai receber durante a semana, que a gente possa fazer isso em amor, amém? E aí depois ele fala uma coisa, ele pega, responsabiliza-os diante do Senhor, para que esta carta seja lida a todos os santos. Então, hoje diante de vocês, eu falo assim, estou livre desta culpa. Eu entreguei para vocês essa carta. Amém? Está entregue em nome de Jesus. Que vocês possam fazer bom uso. Paulo sabia o que ele estava escrevendo. Ele sabia da urgência daquelas informações. E ele queria que todos na igreja. Infelizmente, nós não estamos com todos os bancos cheios aqui. Espero que aqueles que estão em casa também estejam aproveitando pelo YouTube. Mas Paulo tinha essa sensação de urgência. Gente, Jesus vai voltar. Não dá bobeira. Não dá bobeira. Vivam a vontade de Deus no seu dia a dia. Amém? E ele termina com uma bênção. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém e amém. Fecha teus olhos. Amado, amada irmão, como é que está o seu coração com relação a tudo isso que a gente viu aqui? Você está com o seu coração pronto para falar, Pai nosso que estás nos céus. Podemos, mesmo com o teu olho fechado, vamos orar, Pai nosso, juntos aqui? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Você está pronta para viver a vontade de Deus hoje? Isso que a gente fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. A vontade de Deus é que você viva de acordo com essas coisas que nós vimos aqui. A vontade de Deus é que você se alegre a cada dia. A vontade de Deus é que você esteja sempre em contato com Ele. Ele é teu Pai celestial. A vontade dEle é que você possa dar graças por todas as coisas que acontecem na sua vida, porque Ele prepara tudo à sua volta para que a sua vida seja o melhor possível. Como o Vinícius tinha falado, aprenda a desfrutar o teu hoje. Aprenda a desfrutar o que você já tem. Aprenda a desfrutar onde você já está. Que o Senhor te abençoe em tudo isso, em nome de Jesus. Amém.